Olá, eu sou a Carol Nogueira e esse é o Item Mais da CNN. A exploração do espaço sempre despertou o fascínio da humanidade. E o avanço da tecnologia tem permitido que cada vez mais informações sobre o universo sejam descobertas por cientistas. A Agência Espacial dos Estados Unidos divulgou nos últimos dias as primeiras fotos feitas pelo novo telescópio espacial James Webb. O equipamento foi construído em parceria com as agências europeia e canadense e custou 9 bilhões de dólares. O telescópio entrou em órbita em dezembro e precisou de meses de ajustes até começar a operar. 100 vezes mais potente do que o famoso Hubble, que está em órbita há 3 décadas, o novo telescópio também usa tecnologia diferente e capta a luz no espectro infravermelho, o que permite observar novos fenômenos e com mais precisão. A NASA divulgou hoje 4 fotos, apenas 4 fotos, mas que já são riquíssimas para pesquisadores como a professora Catarina. Professora, vamos ver a primeira foto então, que é da nebulosa de Carina. É essa aqui? Maravilhosa, sim. Nossa, é linda. E o que a gente consegue aprender aqui? Esse brilho ao redor parece artificial. É espetacular, parece um wallpaper pronto, né? E a graça dessa imagem é que antes, quando a gente observava esse tipo de objeto, essa poeira toda obscurecia que a gente pudesse ver, por exemplo, essas estrelas aqui e várias outras que estão se formando. Quando a senhora fala diz antes com o antigo telescópio Hubble. Hubble e alguns outros também que não permitiam que a gente visse através da poeira que o infravermelho permite. Com essa melhor visão, que informações a gente obtém? A gente consegue mapear melhor como é que os sistemas como o sistema solar se formam, com as estrelas e os planetas orbitando. Com o telescópio James Webb, os cientistas podem ter acesso a novas informações sobre fenômenos como a formação de estrelas, a composição da atmosfera de planetas fora do sistema solar e a própria origem do universo. A velocidade da luz é a maior velocidade que se pode desenvolver no universo, mas o universo é tão grande que demora um tempo para essa luz chegar até a gente. Então, quando a gente está vendo a luz de algum corpo celeste, ela é atrasada, ela representa a luz que foi emitida algum tempo atrás. O Sol, que está aqui do lado, são 8 minutos de diferença. E quando a gente fala dessas galáxias, aí nós estamos falando de bilhões de anos, e outro efeito dessa relatividade, da expansão do universo, é que a luz, que ela sai azulada, né? Ela é emitida ali no azul, no ultravioleta, ela vem se deslocando para o vermelho. Isso é um efeito da galaxia. E por isso, quando sai lá do azul, se tiver mais ou menos próximo, fica no azul mesmo, vai ali pro verdinho e tal. Mas essas estão tão longe, essas galáxias, as estrelas que a gente quer observar, que elas vão direto ali pro infravermelho. E essa foi a grande motivação da construção do James Webb. Na primeira parte desse episódio, vamos falar mais então sobre esse super telescópio James Webb. Quem conversa conosco é o Rogemar André Riffel. Ele é astrofísico da Universidade Federal de Santa Maria. Rogemar, muito bem-vindo ao Item Mais. Olá, Carol. Muito obrigado pelo convite. É um prazer conversar com vocês. O prazer é nosso, Rogemar. Estamos aqui com várias dúvidas, a começar sobre o James Webb em si. Afinal, por que ele é um super telescópio? Ele é um herdeiro do trintão Hubble. Mas o que, de fato, o diferencia dos telescópios que o antecederam? O telescópio James Webb, assim como qualquer outro telescópio, ele tem como objetivo coletar luz, né? Da mesma forma que nossos olhos fazem. Ele é considerado, sim, um herdeiro do telescópio Hubble, porém existem várias diferenças importantes entre esses dois telescópios. A função de um telescópio, como eu disse, é coletar a luz e a partir dessa luz emitida pelos astros, pelos objetos astronômicos, nós podemos estudar a natureza desses objetos, suas propriedades físicas, propriedades químicas. E o telescópio James Webb, assim como o Hubble, é um telescópio espacial. Ele está localizado a uma distância de 1,5 milhão de quilômetros aqui da Terra, aproximadamente, e tem um espelho de 6,5 metros de diâmetro. Então, em comparação com o telescópio Hubble, o James Webb ele é bem maior. O Hubble tem um espelho de 2,4 metros de diâmetro e quanto maior o tamanho do espelho, maior também é essa capacidade de coletar luz. Por esse motivo, ele é um telescópio, a gente pode dizer que ele é mais potente do que o telescópio Hubble. E, além disso, outra diferença importante é que o James Webb foi projetado
para detectar a luz no infravermelho, a luz infravermelha. E essas características fazem com que ele possa observar objetos astronômicos bem menos brilhantes, mais fraquinhos e muito mais distantes do que os observados com o telescópio Hubble. Ou seja, ele teria uma definição maior, Rogemar, é isso? Isso, não somente uma definição maior. Alguns desses objetos emitem, por estarem muito distantes, emitem pouca luz. Então, com o Hubble, nem sequer eles seriam vistos. Então, com o Webb, a gente consegue detectar esses objetos, além de ter uma nitidez de imagem muito melhor do que a do telescópio Hubble. Mas afinal, Rogemar, James Webb busca responder quais perguntas? O James Webb é um projeto bastante ambicioso em termos de ciência que ele se propõe a fazer. Por ser um investimento de grande porte, um projeto pensado por muito tempo, os objetivos científicos dele também são bastante amplos. Ele é um telescópio e um telescópio tem como objetivo, em geral, entender o universo. Entre as principais perguntas que o telescópio James Webb irá responder estão a origem das primeiras estrelas, das primeiras galáxias do universo. E isso implica em observar objetos muito, muito, muito distantes. Quanto mais distante está o objeto, mais jovem ele é. Então, até mesmo agora, essa semana, depois da divulgação das primeiras imagens do telescópio, já foi divulgada uma nova observação de uma galáxia que está batendo o recorde de objeto mais distante do universo. É uma galáxia que está localizada a 13,5 bilhões de anos-luz da Terra, quando o universo tinha somente 300 milhões de anos. Então, objetos desse tipo é o que o James Webb pretende observar. Uma analogia que eu gosto bastante de fazer é com o ser humano. Imagina se a gente conhecesse somente adolescentes e pessoas adultas. Se nós não conhecêssemos nenhum bebê, como que a gente poderia dizer como que se dá o crescimento do ser humano? Com as galáxias não é diferente. O que nós temos com as observações atuais são galáxias adultas, galáxias já evoluídas. E com o James Webb nós vamos observar essas galáxias em formação, ou seja, as galáxias bebês. Outros objetivos científicos do James Webb incluem a observação de regiões de formação de estrelas, regiões de formação de planetas. As estrelas se formam juntamente com os seus sistemas planetários, e isso acontece em regiões onde tem bastante poeira interestelar. E como o telescópio James Webb opera na região infravermelha do espectro eletromagnético, essa luz consegue sair dessas regiões empoeiradas, a gente consegue ver mais a fundo essas regiões de formação estelar, que não era possível com o telescópio Hubble, por exemplo. Esse telescópio é operar na região visível do espectro, que é a mesma luz que nós observamos. E ainda outro objetivo, que também fez parte já das primeiras imagens divulgadas, é entender as atmosferas de planetas, saber qual é a composição química de planetas fora do sistema solar. Nós já conhecemos milhares de planetas fora do sistema solar, mas não conseguimos caracterizar as atmosferas desses planetas. Um dos primeiros dados divulgados foi sobre um planeta, foi um espectro de um planeta que mostrou a detecção de vapor de água. E entender as atmosferas dos planetas implica em a gente também entender quais são as condições desses planetas, se algum deles tem condição de desenvolvimento de vida, como nós conhecemos. Então, os objetivos científicos do Webb são bastante amplos mesmo, como tem que ser com um projeto dessa envergadura. As imagens captadas até agora pelo James Webb, Rogemar, elas são belíssimas, mas elas já respondem essas perguntas que você coloca aqui pra gente. Qual seria o registro mais relevante do ponto de vista científico na sua avaliação? Na verdade, não respondem as perguntas como um todo. Já tem trabalhos científicos, artigos que foram publicados que resultaram dessas primeiras imagens. Mas isso a gente pode entender simplesmente como uma prévia do que vem pela frente. A expectativa de vida do telescópio James Webb é de em torno de 10 anos. Então, se com uma semana a gente já viu essas imagens belíssimas, a gente já conseguiu entender, detectar a galáxia mais distante do universo, já conseguimos detectar vapor de água num planeta fora do sistema solar, certamente muitos outros projetos científicos serão executados, e essas primeiras imagens, as primeiras observações mostram a potencialidade desse equipamento em entender essas coisas, entender qual que é a física do universo, qual que é a química do universo e, de certa forma, entender como que o universo atingiu
o estágio atual, que é o que nós conhecemos, né? Distribuição de galáxias, estrelas, planetas, nosso próprio planeta. Então, as perguntas que o Webb tenta responder, de certa forma, são sobre a origem do universo e, consequentemente, sobre a nossa própria origem. Para além do campo da astronomia, Rogemar, quais são os avanços científicos que o James Webb pode proporcionar? O telescópio James Webb, ele atua na área de astronomia. Então, a gente pode entender que ele vai produzir grandes avanços no nosso entendimento do universo. Certamente será uma revolução na área. Mas qualquer construção de um telescópio, como o telescópio James Webb, ou mesmo de satélites que requerem o desenvolvimento de novas tecnologias, acabam também implicando em tecnologias que são usadas no nosso dia a dia. A ciência e a tecnologia sempre andam juntos. Não tem como dissociar uma da outra. O desenvolvimento científico sempre vai acarretar no desenvolvimento de novas tecnologias. E grande parte da tecnologia empregada na construção do telescópio James Webb simplesmente não existia antes do telescópio. Ela foi desenvolvida especialmente para o telescópio. Não é nem um pouco fácil construir um equipamento tão sofisticado quanto o telescópio James Webb, que foi dobrado, totalmente dobrado. O espelho dele, o painel solar, todo ele foi dobrado para caber dentro de um foguete e lançado para o espaço e foi sendo aberto aos poucos no espaço. Muitas dessas tecnologias vão fazer parte do nosso cotidiano. Um exemplo que eu tenho mencionado bastante é a técnica utilizada para o escaneamento e alinhamento do espelho do telescópio de James Webb. Essa técnica ela já vem sendo empregada em exames e cirurgias nos olhos. A função do telescópio é muito semelhante à função dos nossos olhos, que é coletar a luz. Então, quando a gente consegue fazer um alinhamento muito preciso de um telescópio que é necessário para produzir essas imagens e a qualidade dos dados que a gente espera do James Webb, essa mesma técnica acaba sendo empregada em outras coisas como cirurgias nos olhos. Diversas outras tecnologias também já foram desenvolvidas ou melhoradas por causa da astronomia e por missões espaciais. Outro exemplo seriam as câmeras fotográficas, os detectores que hoje estão nos smartphones, técnicas de luz de laser, baterias de grande duração. Imagina mandar um satélite para o espaço que precisa de bateria. Se termina a bateria, simplesmente acaba a vida útil desse satélite. Painéis solares, tudo isso tem a ver com essas missões espaciais e com a ciência. Então, é muito importante a gente entender que a ciência e a tecnologia, elas andam juntas e elas resultam em benefícios não somente para o nosso entendimento do universo, no caso da astronomia, o que por si só já seria algo muito importante, mas também acaba acarretando em diversas tecnologias que são usadas no nosso dia a dia. Então, eu acho que isso é um recado importante, saber que as duas coisas não estão separadas. Rogemar, muito obrigada por tirar aqui nossas dúvidas, matar nossa curiosidade. Já fica aqui o convite para uma próxima. Até lá. Muito obrigado. Eu que agradeço o convite. É muito importante o trabalho de vocês na divulgação, aproximando a ciência da comunidade. Muito obrigado. O investimento de 9 bilhões de dólares no telescópio James Webb dá um pouco da dimensão da busca do homem por respostas para mistérios como a origem da vida e a possibilidade dela existir de formas diferentes em outros planetas. A NASA já anunciou que no próximo dia 29 de agosto deve lançar a primeira missão não tripulada do programa de retorno à Lua. O objetivo é que, ao final de 3 etapas, seja instalada uma base de operações no satélite natural para viabilizar uma ida a Marte na década de 2030. O projeto está inserido no cenário de uma nova corrida espacial, com a entrada de países como China e Índia, além de empresas como a SpaceX e a Blue Origin. Bom, a NASA e a SpaceX fecharam um contrato bilionário para a construção de uma nova estação espacial, dessa vez na órbita da Lua. O contrato prevê a criação e o lançamento de 2 partes que vão integrar essa nova estação, incluindo a área onde os astronautas vão viver.
chamado de Gateway. As viagens à Lua estão interrompidas desde o fim do programa Apollo, há quase 50 anos, e agora podem ser retomadas a partir de 2024. O projeto de retorno à superfície lunar se chama Artemis, uma homenagem ao programa lá da década de 60. Na mitologia grega, Artemis é a irmã gêmea de Apolo. A exploração do espaço também pode ter impacto direto na nossa vida. As pesquisas realizadas nessas jornadas são um propulsor de novas tecnologias que podem ser usadas no cotidiano. Sobre o atual momento da corrida espacial, a gente conversa agora com o divulgador científico Pedro Pallotta, do canal Space Orbit. Pedro, muito bom te ter aqui no Item Mais. Bem-vindo. Obrigado pelo convite de participar aqui com vocês da CNN para falar sobre espaço, que é uma coisa muito legal. Muito legal, Pedro. Desperta a curiosidade de muita gente, a começar quando a NASA anuncia essa missão não tripulada do programa de retorno à Lua. Dá uma data, 29 de agosto. O que esperar dessa missão não tripulada? Do ponto de vista científico, o que significa esse retorno à Lua? É o início de uma nova corrida espacial para a Lua. A gente hoje tem uma corrida espacial privada, que tem outros objetivos, mas se cruza também com essa parte da ida à Lua, porque a NASA, dessa vez, ela tem esse projeto das missões Artemis, de fazer essa missão, primeira missão, a Artemis 1, para dar uma volta na Lua com uma cápsula chamada Orion. E essa Orion, ela vai levar 3 manequins. Eles vão dar uma voltinha ali na Lua e eles voltam. Mas as missões que vão levar o ser humano de volta para pousar mesmo na Lua vão, inclusive, com uma espaçonave da SpaceX, em parte desse caminho. Então, a gente está vendo uma nova convergência ali de empresas privadas com um interesse público em atuar em conjunto para levar um maior conhecimento da humanidade com relação ao nosso universo, que a gente conhece muito pouco ainda. Então, Pedro, ao mesmo tempo em que a NASA ela está desenvolvendo essa missão não tripulada de retorno à Lua, divulga as imagens do James Webb, temos a iniciativa privada também nessa corrida espacial, incentivando o turismo espacial. Podemos dizer que em algum momento, governo e iniciativa privada caminham juntos? Cada vez mais a NASA hoje contrata empresas privadas como a SpaceX, do Elon Musk, e outras para lançar seus telescópios, suas cargas e seus satélites. Porque hoje o custo é muito melhor e essas empresas têm uma grande capacidade de desenvolvimento que a NASA, do ponto de vista de lançamento de foguetes apenas, não do ponto de vista de ciência, ela já não tem mais o mesmo ímpeto que tinha antes, né? Hoje, esse foguete que a NASA vai lançar agora no mês de agosto, o SLS, ele vai custar cerca de 4 bilhões de dólares por lançamento, o que é extremamente caro. Hoje, as empresas privadas conseguem trazer valores muito melhores e, no futuro, tende a ter apenas parcerias da NASA fomentando a pesquisa espacial, tanto do ponto de vista de lançamento quanto ciência mesmo, do que atuando mesmo, como ocorria no passado. E aí, Pedro, também quero olhar para essa fase final dessa missão não tripulada à Lua. A ideia é instalar uma base de operações na Lua para viabilizar uma ida a Marte. Por que é tão difícil chegar ao planeta vermelho? E o que norteia o interesse por Marte? A gente já foi para Marte do ponto de vista não tripulado, né? Já tem algumas missões que foram, hoje tem alguns rovers, né? Como se fossem uns jipinhos ali trabalhando em Marte há alguns anos, mas uma missão tripulada é muito mais complicada, né? Você tem uma série de questões de não só ir, mas também como voltar e também como se manter em Marte. Mas existe um interesse muito grande, né, em Marte sempre, porque o pioneirismo está no DNA do ser humano, né? O ser humano é uma espécie que conheceu todo o seu planeta, conheceu os primeiros continentes, depois conheceu todo o planeta, espalhou, né, a sua cultura da espécie, não cultura como país, né, e tudo mais, mas como espécie para todos os cantos do globo, e a gente tem uma necessidade intrínseca de saber o que há além. E eu sempre comento que quanto mais a gente sair da onde a gente nasceu, aqui da Terra, e for para outros lugares como Marte, mais a gente vai se conhecer como espécie, mais a gente vai conhecer como a vida pode ter sido formada na Terra e a organização do sistema solar também, além de existir a chance de encontrarmos outras formas de vida, que sejam vidas fósseis, já que já não existem mais, que foram extintas, mas saber que nós não somos os únicos nesse mundo, né? Então, tem uma frase interessante que diz que se a gente descobrir que não somos os únicos, ou não descobrirmos, ou descobrirmos na verdade que somos os únicos, ambas as possibilidades são aterrorizantes. Então a gente tem essa necessidade de conhecer
outros lugares, e Marte é o destino mais próximo. A gente não conseguiria fazer esse tipo de missão em Vênus, porque Vênus é o planeta mais quente do sistema solar, com uma grande pressão, um planeta complicadíssimo, e Marte, por mais que seja ainda um deserto muito frio, é um pouco mais tranquilo de colonizar ao longo das próximas décadas. Há pouco, Pedro perguntava para o Rogemar quais eram as perguntas que o James Webb buscava responder. Eu te pergunto agora no sentido mais amplo. Quais são aquelas perguntas que ainda precisamos de resposta quando trazemos as questões relacionadas ao universo? A gente precisa entender como a vida se forma no universo. A gente não sabe como a vida se forma como um todo, a gente sabe como a vida se forma na Terra. Seria muito egoísmo do ser humano e até inocência mesmo acreditar que nós somos a única forma de vida possível. Por isso que é muito interessante um telescópio como o James Webb, porque ele vai poder analisar a atmosfera de exoplanetas, de planetas que estão fora do sistema solar, com um detalhamento muito, muito, muito grande. Isso permite com que a gente descubra elementos que existem na atmosfera desses planetas e, consequentemente, entender se é possível a vida ser formada como a gente conhece aqui na Terra. Eu acredito que a vida é um negócio extremamente raro no universo, que encontrar é mais difícil do que encontrar uma agulha num palheiro, mas a busca tem que ser incessante, né? Então a gente tem uma ferramenta muito boa hoje, que é o James Webb, tem outras ferramentas ao longo que já foram lançadas nas últimas décadas e há mais tempo até mesmo, que auxiliam nesse processo. Então a gente juntar todos esses elementos, toda essa carga científica que existe, vai permitir com que a gente consiga descobrir, mesmo a gente sabendo e tendo basicamente certeza que a gente nunca vai conseguir acessar essa vida. Mesmo assim, a gente tem a necessidade de descobrir. Saber é muito mais fácil quando você sabe as coisas do que quando você não sabe. E eu acredito que seria uma das maiores descobertas da história a gente descobrir pelo menos vida microbiana extinta em Marte, por exemplo. Já seria bastante surpreendente. Imagina a gente conseguir identificar sinais de vida em outros planetas que não são aqui do sistema solar. Para a gente encerrar, Pedro, a gente está falando aí das perguntas, das respostas que a gente busca. Como é que você classifica o atual momento da corrida espacial? Falávamos há pouco, governo e iniciativa privada convergindo em alguns interesses. Qual é o momento, na sua avaliação, que a gente vive agora? A gente vive um momento, Carol, que as coisas estão acelerando. Eu acompanho esse mercado dia após dia. É o meu trabalho acompanhar esse mercado, a indústria e tudo. E a gente tem hoje uma frequência de lançamentos de foguete nunca vista. Esse é o ano que mais vai ter lançamento na história da humanidade. Isso significa que mais cargas vão ao espaço, mais satélites, mais pesquisas são feitas e esse custo tem caído. O que vai acontecer é que vai existir uma democratização, até uma popularização do espaço do ponto de vista ainda empresarial, ou seja, mais empresas vão poder ter acesso ali ao espaço. E isso vai fazer com que a gente comece a baratear esses serviços que são para a população como um todo, que isso já tem acontecido há muito tempo. Uma outra revolução que está para acontecer, que está na porta, é um projeto da SpaceX chamado Starship, que é o maior foguete de todos os tempos. Ele é um foguete de 120 metros de altura, 5.000 toneladas, tem uma capacidade de carga enorme, e ele é um dos que vai fazer esse retorno para a Lua junto com a NASA. Então, esse projeto ele é um verdadeiro salto civilizatório. Então, hoje a gente tem uma questão muito interessante, que você tem uma empresa como a SpaceX, do Elon Musk, muito avançada, de 5 a 10 anos à frente de qualquer outra empresa. Ao mesmo tempo, eles têm um projeto que pode transformar a forma como o ser humano acessa o espaço em pouquíssimos anos. Então a gente deve ter um teste já forte, muito importante desse foguete já nos próximos meses, e isso vai mudar essa corrida espacial privada, que já é muito dinâmica, com muitas empresas diferentes, mas com poucas pontas de lança, poucas empresas muito poderosas do ponto de vista de tecnologia, que é o caso da SpaceX. A SpaceX ainda navega sozinha nesse espaço do ponto de vista de tecnologia. Então, os próximos 3 anos vão ser de uma revolução que a gente nunca viu. Vou até falar que hoje o que a gente vê de lançamento espacial como um todo já é mais impressionante do ponto de vista de tecnologia do que o passado ali do programa Apollo e também dos ônibus espaciais. Então a gente vive um ótimo momento para quem gosta de foguetes, gosta de lançamentos espaciais, gosta de espaço como um todo. Então vamos conversar bastante, Pedro, pelo visto, viu? Obrigada mais uma vez por dispor de um tempinho aqui com a gente. Até uma próxima. Muito obrigado, Carol, e sempre estou à disposição da CNN para ajudar com essas pautas, porque a gente sabe o quão difícil é esse assunto e a gente sempre incentiva vocês a baterem um papo com a gente, que é sempre muito produtivo. Opa, tá convidadíssimo então para uma próxima. Obrigada, Pedro, um abraço. E assim encerramos o Item Mais de hoje. A gente volta a se encontrar amanhã. Até lá!
Com a minha apresentação, Carol Nogueira, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Roteiro e pesquisa, Lucas Scherer. Revisão editorial Maremoto, Amanda Mira. Pauta e produção, Danilo Santana e Cecília Fernandes. Edição e sonorização, Nathan Kleiman. Coordenação geral, Paula Weinberg e Felipe Gomes. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. Você também pode ouvir o Item Mais no site da CNN Brasil e aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.